versículo 1, aqui está dizendo que havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelos filhos. Então vocês observam que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que havendo Deus pregado, o pastor, o pregador é Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele está dizendo que havendo Deus pregado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós pregou nesses últimos dias pelo Filho. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui se encerra toda a pregação. Tudo se encerra aqui. A mensagem acabou aqui. Irmãos, se você não entender isso, aqui acabou tudo que Deus precisava fazer, se encerrou no Filho. O único que podia repetir as palavras de Deus é Jesus. E nós só podemos repetir as palavras de Jesus. Então aqui se encerrou tudo. Tudo que você pensa sobre a mensagem se encerrou aqui. Vocês observam que o apóstolo Paulo está dizendo que a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Falou. Isso não é futuro. Paulo já estava dizendo algo no passado. Mas se tudo Deus já fez, o que Deus está fazendo aqui hoje? Deus não está aqui para pregar. É isso que precisamos entender. Deus não está aqui para pregar a palavra mais. Se Deus não está aqui para pregar a sua palavra, o que Deus está fazendo aqui então? Porque a mensagem já foi encerrada. Isso dá um nó na cabeça da pessoa. Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, é uma coisa ligada aqui ou não? Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém? Alguma coisa aí ecoando aqui. Amém. Graças a Deus. Então Jesus ele diz que quando o Espírito Santo vier, fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E se Deus é Espírito, Ele é o próprio Espírito Santo. É por isso que Deus está aqui. Se toda a mensagem já foi pregada, Deus está aqui para fazer você se lembrar do que já foi pregado. Deus não está aqui para fazer outra coisa. Amém? Você diz que está ecoando de lá para cá. Então Deus não está aqui para fazer outra coisa, senão trazer de volta para você tudo que já foi pregado. Na mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, William Branham diz que era o mesmo Deus em cada uma das eras da igreja. Mas se tudo já foi feito, como Paulo está nos dizendo aqui em Hebreus, se tudo já foi feito, então por que Deus está aqui? Deus não tem compromisso com o mundo aí fora. A palavra só vai ser restaurada aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus vai ser restaurada. Porque você vê que Deus pregou aos pais.
O pregador foi Deus, que pregou aos pais pelos profetas. Isso foi encerrado. Depois Paulo disse, e a nós ele pregou, vai passar, nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então vocês vejam bem que se Jesus foi constituído herdeiro de tudo, alguém tinha que passar essa herança para ele. No princípio, Deus estava sozinho. Jesus não estava com Deus para trás. E Deus é seu próprio intérprete. O irmão Braga diz que Deus interpreta a sua palavra trazendo-a em cumprimento. Então, se hoje Deus está aqui, não é para pregar mais, porque já foi pregado. Quando Jesus diz, Pai, está tudo consumado, tudo foi consumado. Tudo foi acabado ali. Mas existe uma promessa para nós, onde Deus diz que tudo que a lagarta comeu, tudo que o pulgão comeu, eu restaurarei naquele dia. E essa é a doutrina. Cada igreja tem uma doutrina. Mas a doutrina de Cristo, somente os filhos de Deus terão. A doutrina não era de Jesus. A doutrina era de Cristo. O Espírito Santo dele. Ele disse, a doutrina não é minha. Quando Pedro recebeu a revelação, não foi de Jesus. Mas Pedro precisou crer no enviado. E nós fomos chamados nesse tempo final para ter o mesmo entendimento que os apóstolos tiveram, porque estamos fundados, edificados na doutrina dos apóstolos. Aí você diz, mas a doutrina não era de Jesus, era dos apóstolos. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, ele está escrito que as coisas ocultas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então a doutrina era dos apóstolos, porque foi revelada a ele. A doutrina hoje que você ouve não é a doutrina de William Branham, é a doutrina sua, porque foi revelada a você. É dessa forma que Deus trabalha. E uma vez que a doutrina é revelada a você, você é responsável por ela. Vai ser um culto pequeno. Eu espero que vocês entendam isso. William Branham tem nos dito, na mensagem Deus em simplicidade, ele diz, somos a continuação. Continuação do quê? Ele diz, da doutrina dos apóstolos. Irmão, se você é a continuação, é porque não acabou. Você é a continuação. E se você é a continuação, então tem que ser a mesma coisa. Tem que ser o mesmo entendimento. Somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Somos a continuação do batismo do Espírito Santo. E todas as coisas às quais a igreja primitiva, a primeira igreja, estava firmada. Nós somos o cumprimento de tudo isso. Você é o cumprimento dessas coisas. Então isso aí é uma alegria muito grande para o Senhor de Deus. Quando você entende essas coisas, quando você entende essas coisas, você fica leve, você fica tranquilo, você já não vai querer mais lutar com o mundo aí fora. Você sabe que essa luta já não é sua, porque a doutrina não é sua. Tudo que eles precisaram fazer lá atrás era fazer com que as pessoas perdessem tudo que Deus fez. E Deus está aqui hoje, não é para pregar mais, é para vivificar para você o que foi pregado. É para trazer de volta a doutrina apostólica aos filhos de Deus. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, William Branham diz,
O que a lagarta e a locusta comeram, o que elas comeram, ele diz, a doutrina para longe da igreja, até que nenhuma vida fosse deixada da igreja. Tudo que Deus deixou, tudo que esses espíritos precisam é comer a doutrina, é roer a doutrina. E eles vieram comendo no decorrer das eras, para que você não soubesse hoje quem é Deus. Através desses espíritos que se alimentaram da doutrina, hoje existe dualista da mensagem, unicista da mensagem, trinitário. Por que isso? Porque a doutrina foi comida por esses seres. Mas Malaquias teve que vir nesse tempo final para restaurar essas coisas para você. Para restaurar a doutrina apostólica. Não mais uma igreja. A igreja é você. Você não vê essas paredes como a igreja. O local é você. Você observa que Deus, o único lugar provido por Deus para adoração, é em seu Filho Jesus. É em seu Filho. Então Deus não podia ser adorado em Moisés. Deus não podia ser adorado em William Branham. Você vê como as pessoas elas perderam o foco? Muitos têm o William Branham como um Deus. Espera ele voltar para revelar mais alguma coisa. Mas quando você espera para revelar mais alguma coisa, você está dizendo que o trabalho de Deus não acabou. E Deus descansou em sua palavra. Quando Deus descansou em sua palavra, todo o trabalho de Deus foi consumado. Jesus foi um tipo do sábado. Ele disse, eu sou o descanso. Eu sou o sábado, o verdadeiro sábado. Jesus ia no sábado da igreja para orar, para fazer os trabalhos dele. Quando Jesus chegou na igreja no sábado, onde ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. Ele não fez isso no domingo, não fez na sexta-feira. Jesus tinha o costume de estar no sábado na igreja. E hoje as pessoas querem tirar isso. O William Branham disse, eu não sou sabatista, mas eu não tenho nada contra. Se a pessoa quiser congregar no sábado, para mim não tem problema. Isso não é doutrina. A gente toca nesse assunto, não é perseguindo ninguém, não é contra ninguém. É para as pessoas saberem. Se o arrebatamento for no sábado, a pessoa não vai querer ir. Porque é no sábado. Gente, está na hora de nós nos amadurecermos na palavra de Deus. Deus está aqui com um propósito acima disso. Chega de picuinha. Isso não é doutrina. Então ele diz, tudo que esses bichos comeram, a locusta, a lagarta, tudo que comeram, isso teria que ser restaurado um dia. E muitos colocam essa restauração da manifestação do Filho do Homem, eles colocam para 1963, onde estava ali a nuvem. Eles dizem que o William Branham, eu creio que foi que ele subiu até ali, mas eles dizem que ali começou o ministério de William Branham. Quando você diz que Deus desceu em 63, você está dizendo que o ministério começou de 63 para frente. 1949 foi pregado a cidade. Vocês observam a semente da serpente. Quanto tempo antes desses acontecimentos? Então, por não saber, por ser enganado por esses espíritos, as pessoas têm essa mente deturpada. Muitos acham que Jesus já existia ao lado de Deus lá para eles. Jesus estava em Deus, da mesma forma que meu filho estava em mim. Deus estava sozinho, com os seus atributos, pensamentos. E Deus precisou expressar a palavra. Quem criou aquele corpo no ventre de Maria foi Jesus. Foi o Logos que saiu de Deus. Não foi o Logos que se transformou naquele corpo. O Logos veio depois para habitar naquele corpo. Na mesma mensagem, a restauração da árvore noiva. Por que falamos restauração? Porque essa árvore é você.
Você precisa ser restaurado de volta à palavra original. Não o nome de igreja, mas a palavra original que saiu de Deus. Vocês observam que a todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não faz eco de Deus. Mas aquele que persevera na doutrina, esse tem tanto o Pai, faz eco tanto do Pai, quanto do Filho. Mas para isso você tem que estar na doutrina. Você não pode ultrapassar os limites da doutrina. Quando você ultrapassa esses limites da doutrina, Deus já não é responsável por você. Você tem que ir até onde Deus está falando. Irmão, se você não entender que Deus está aqui, não é mais para pregar. Não existe pregador mais, porque tudo já foi feito. Se alguém trazer uma mensagem hoje, ele está pegando aqui na cabeça dele mesmo. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava imitando a Cristo. Não Deus, Jesus. O único que podia imitar Deus e fazer eco de Deus é Jesus. Nós fazemos eco de Jesus. Todo homem que veio depois de Jesus tinha que repetir o que ele falou. É por isso que Jesus tem dito em São João, acredito que em São João 7, 16, ele diz, Jesus lhe respondeu e disse, a doutrina não é minha. Mas a doutrina não é de Cristo. Jesus está dizendo, a doutrina não é minha. Mas é daquele que me enviou. Jesus ele veio para um propósito. E o propósito, um desses propósitos, era não ter as palavras dele. Um desses propósitos era ficar quieto, para que Deus pudesse usá-lo. Qual que é o propósito da noiva de Cristo hoje? É ela ficar quieta. O William Branham disse, ou a noiva tem um assim, diz o Senhor, ou ela fica quieta. Por que ou ela fica quieta? Porque o Senhor não falou. Ela só repete o que o Senhor fala. Porque Deus está aqui para nos lembrar. Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Porque tudo já foi pregado. Tudo já foi falado. O Espírito Santo vai vir para fazer vocês lembrar. Deus não vai vir para fazer vocês, para pregar mais para vocês. Porque já está pregado. Já está consumada a palavra. Da mesma forma que se encerrou no Antigo Testamento, doa quem doer, se encerrou no Novo Testamento. Tudo que Deus precisava fazer já foi feito através de Jesus. Maria entendeu isso aí. Maria entendeu. É por isso que ela diz, fazei tudo o que ele disser. Ela entendeu. A igreja hoje precisa entender também. E repetir essas palavras de Maria. E Jesus continua no versículo 17, ele diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, porque no versículo 16 ele disse, a doutrina não é minha. A doutrina é do Pai. Irmão, somente os filhos de Deus ficarão com a doutrina. Não tem como o mundo enganar você. Porque Deus ordenou a você a conhecer a doutrina. Você já saiu de Deus ordenado a conhecer isso. Você não está conhecendo agora. Quando o Logos, o corpo, a palavra saiu de Deus, você estava naquele corpo. Deus estava colocando os atributos dele para fora e você teve que sair também. Quando a coluna de fogo foi lá onde estava Moisés, você foi junto. Porque você é parte da palavra. Você estava em formas de atributo ali. E hoje a palavra está aqui. E se você estava nela, agora você está aqui para se identificar com ela, porque ela está presente. É a mesma essência. É a mesma essência sua. Deus sem você é a mesma coisa do seu corpo faltando um dedo. Está faltando alguma coisa. O que veio no seu corpo partiu do Logos para esse corpo de carne. Você saiu do Logos para esse corpo.
Agora você tem que voltar para Deus, porque você é parte dele. Somente aqueles que são parte. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não mata ninguém. Já falamos sobre isso. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o lugar de origem. As pessoas saíram de lá, vão voltar para lá. Você saiu de Deus e vai voltar para Deus. Então, o seu lugar de origem é em Deus. O lugar de origem daqueles que vão para o lago de fogo, ela está lá. Lá é o lugar deles. Não adianta eles querer ser cristãos, porque eles não vão conseguir. Não faz parte deles. Não adianta você não querer seguir a Deus, servir a Deus. Não adianta você querer não vir à igreja, não vou ler mensagem mais, não vou cantar mais. Não adianta você falar, não vou fazer mais isso. Mas se você é parte de Deus, não tem como você não voltar. Não tem como. Você é parte dele. Somente os que saíram dele. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito profundo. Somente os que saíram de Deus. Se você sair de um quarto perfumado, um determinado perfume, as pessoas vão falar assim, ele saiu daquele quarto lá. Porque ele está com o mesmo cheiro que está lá. E assim é Deus. Você está aqui com o perfume de Deus, com a essência de Deus. Então não tem como, porque você está com o cheiro dele. Você é matéria, você é parte dele. Gente, se isso aí não fazer a pessoa se regozijar, eu não sei o que falar. Então você partiu do Logos para esse corpo. Você entende? E Jesus, quando aquele corpo foi formado no ventre de Maria, quando aquilo saiu para fora, o Logos habitou, o Filho de Deus, o Logos habitou ali. E Deus ficou sozinho. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Deus do qual ele saiu veio para habitar nele. Não era, por isso que não era Jesus que pregava. Aqueles que pensam que Jesus é seu próprio Pai estão longe de entender a doutrina. Porque se Jesus disse a doutrina não é minha, e o unicista fala ele é o próprio Deus, está falando que Deus não tem doutrina. Olha o perigo. Olha o perigo disso. Irmãos, então, quando Deus, do qual Logos, do qual o Filho de Deus saiu e habitou naquele corpo de carne, quando ele foi batizado no Rio Jordão, o Deus do qual ele saiu, veio e fez morada nele. E aquele Deus do qual ele saiu, veio fazer morada nele para poder pregar a palavra. Agora está se cumprindo o que aconteceu no Antigo Testamento, onde Paulo está falando, havendo Deus, antigamente falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E Paulo fala no passado, a nós falou, nesses últimos dias pelo Filho. Deus terminou o trabalho. Deus precisa fazer você lembrar agora. Agora, se você é a essência dele, você vai entender. Você não precisa se esforçar. Observa, você não precisa se esforçar para entender a doutrina. Se você é parte de Deus. E Deus está obrigado. É obrigação de Deus. Se você for sincero com Ele, se você é parte dele, é obrigação dele revelar a doutrina para você. Porque Deus precisa que você volte para Ele. A grande águia está passando. Quando você entende o chamado da águia, você sai do meio das galinhas. Você sai do meio e você vai alçar o voo. Porque você é parte da águia. Não tinha como aquela águiazinha ficar junto com os pintainhos. Porque ela não era da mesma essência. Se existe essa parte do imã, do Espírito Santo em você, o grande imã, como o William Branham diz, se você é parte dele, você vai ser puxado para esse grande imã. Não tem como você ficar nesse mundo. O William Branham perguntou, mas por que aqueles outros não sobem? A pessoa disse, é porque ele não é da mesma natureza. E observe aquele outro que está ali, ele está parafusado. Às vezes a pessoa, ela tem um material que pode ser atraído. Mas ela está tão parafusada com as coisas desse mundo,
está tão parafusada com coisinhas pequenas. Preste bem que essa coisinha pequena. Coisinha pequena, às vezes, impede a pessoa de vir na igreja. Essa pessoa está parafusada. Essa pessoa está parafusada. Ela não está sentindo a atração divina. Você está aqui agora porque você está imantado. Você está sentindo a atração desse grande hino. Agora, aqueles que estão parafusados, eles não vêm na igreja. É dolorido, mas precisa ser falado. As portas precisam soltar, precisam ser soltas. Precisa de um WD, um WD espiritual. Então Jesus está dizendo no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade daquele que fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, não pode ser por outra. Pela mesma doutrina. O que acontece? Ele diz, conhecerá se ela, a doutrina, ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Vocês observam que Jesus está dando exemplo das coisas. Jesus não queria complicação. Gente, é tão fácil. Quem que foi que diz aquela frase, ser ou não ser? Eis a questão. Gente, não é isso? Aí você falou, quem falou aquilo foi fulano. Foi ele que falou. Você tem que dar crédito àquele que é responsável pelas palavras. E quando Jesus está dizendo, a doutrina não é minha, ele estava dando crédito àquele que possui ele só a imortalidade. E habita na luz inacessível. Que nenhum homem viu. Que nenhum homem pode tocar. Inacessível, uma coisa sem acesso. É ali que está a comida dourada para você. Jesus continua no versículo 18 e diz, quem fala de si mesmo, olha, ele não estava falando dele, ele estava combatendo essas pessoas. Ele diz, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Aí chega um pastor em determinado lugar e fala, nossa, mas o irmão prega muito bem. Aquele irmão é muito bom. Chega com um monte de pastores, com todo respeito. É uma bolsa grande na mão e um monte de mensagem do outro lado, isso aqui nem fecha. O braço nem fecha de tanta mensagem, aquela bolsa aqui que está até tenso para falar duas palavras. Para não saber o que está falando. Aí aquela pessoa fica toda inchada ali, como se fosse o dono da mensagem. E você vê uma pessoa como Jesus. Nós somos chamados para ser como Jesus. Aí Jesus está dizendo, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Esses homens estão buscando a própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Você vê que separação, que diferença? Gente, você não tem que procurar fazer com que a mensagem é sua. Eu sei mais. Não, você não sabe. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, voltando, para a gente entender melhor agora, Jesus está falando que a doutrina não era dele. Então, teria que ter alguém aqui hoje para restaurar essa doutrina para nós. Se a doutrina não era de Jesus, eu não podia ver. Se a doutrina não é dele, por que queria vir para restaurar a doutrina? Aquele que restauraria a doutrina é Deus mesmo. Restauração da Ordem Noiva, ele diz, esta é a doutrina apostólica. Esta é a Bíblia. Este é o Espírito Santo. Cada palavra nela é a verdade. Simplesmente creia e não derrube sobre ela. E veja cada promessa ser cumprida. Não derrube nada. Seja fiel a Deus.
Aí você vai ver cada promessa ser cumprida. Irmão, se aprofunda. A manifestação do próprio presente de Deus, agora mesmo. Se ele simplesmente não é o mesmo agora, como ele foi com os filhos de Israel, com os filhos de Israel que estavam no Mar Vermelho, se ele não é, então não creia nele, o Abraão chega a dizer. Se ele não é o mesmo, se ele não é o mesmo que caiu em Pentecostes, que está aqui hoje, se ele não é o mesmo Deus, então não houve ressurreição. Se ele não é o mesmo, quem bem faz a você? Que bem faz a você um Deus histórico? Se Deus está na história lá atrás, que bem faz a você? Se o Deus não está presente no nosso meio. Que vantagem tem? Você vai buscar um Deus que está preso na história lá atrás. Gente, você pega a Bíblia para ler, é aquilo que eu vi escrito na rede social que alguém postou. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado. Quantos autores de livros que já não morreram, já não existe mais? E Deus fez todas essas coisas e hoje Ele está do seu lado, fazendo com que você entenda, trazendo a vida para seus filhos de novo. El Shaddai, a palavra El Shaddai significa aquele que tem seios. Ele está aqui hoje para você amamentar dele, para você se alimentar dele. Na mensagem, em outra parte da mensagem da restauração da árvore noiva, William Branham diz: Deus dá esses apóstolos para colocar a igreja em ordem. Para isso existe os apóstolos. E ela está edificada. O que é edificar algo? Alicerçar algo. Essa casa foi edificada, ela foi alicerçada. Não é isso? Teve uma fortaleza, teve um baldrame, teve alguma coisa para afirmar aquilo. Ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos. E não sobre São Bonifácio ou algum santo. Isto é contrário à palavra. Deus só poderia edificar a igreja dele, para a gente encerrar, Deus só poderia edificar a igreja dele sobre algo sólido. E a doutrina de Deus é sólida. Por mais que o pulgão, que a locusta comeram, ainda existia um ponto de vida lá no fundo, lá na raiz. Mas Deus disse: eu restaurarei de volta a vocês a doutrina original. Deus está aqui hoje para trazer para você o entendimento que Pedro teve. Deus não está aqui hoje para falar para você que Jesus é seu próprio Pai. Deus não está aqui para negar a sua palavra. A Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus de Nazaré. Se você crê que Jesus é Deus, então quando ele foi para a sepultura, o mundo ficou 3 dias sem Deus. E Deus não morre. Deus não morre. E encerrando com as palavras de Paulo, como ele disse em Hebreus 1. E havendo Deus antigamente pregado, o pregador é Deus mesmo, de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Aí Paulo está dizendo para você que a pregação já se encerrou, quando ele diz: a nós, Deus pregou, já terminou nesses últimos dias, pelo Filho. Então, se tudo que Deus fez foi pelo Filho, através de seu Filho, irmão, se tudo que Deus fez foi através de seu Filho, o assunto está encerrado. Deus não tem que estar aqui hoje para fazer mais alguma coisa. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, Deus não disse para o William Branham: você é o precursor da segunda. Ele disse: sua mensagem, com letra maiúscula, mensagem de Deus, precursará a minha segunda vinda. A mensagem não podia ser de William Branham. Paulo disse: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. O William Branham diz: eu preguei o que Paulo pregou. Eles estavam na mesma doutrina. Por que eles estavam na mesma doutrina? Porque
o dono, o responsável da doutrina, que foi a Paulo. O responsável da doutrina que veio ao William Branham. Amém? A palavra continua. A palavra de Deus não está aqui hoje, irmãos, para trazer uma nova mensagem. Esquece isso. A palavra de Deus está aqui hoje para resgatar você. Resgatar aqueles que são parte de Deus. Se você é parte, se você é essência dele, não tem como você não voltar para ele. Às vezes a pessoa ela está no mundo aí fora, ela bebe, ela se prostitui, ela faz tudo o que não presta. Aí a pessoa fala assim, poxa, agora virou crente. Bebeu, fumou, se prostituiu. Não é isso? Agora virou crente. Como é que ele virou? Ninguém vira. Ninguém vira crente. Você já era. Você só estava esperando o momento. Deus só estava esperando o momento para que você se manifestasse. A águiazinha, enquanto ela não tinha o conhecimento, ela estava no meio dos pintarinhos das galinhas. Mas quando ela começou a crescer um pouquinho, ela já começou a ver diferente. Ela via que as galinhas ficavam ciscando para pegar os insetos no chão, e ela não conseguia fazer aquilo. Então hoje você está no meio das pessoas, estava no meio das pessoas aí fora, elas faziam determinada coisa e você não se sentia bem. É porque você não é da mesma essência que era. Você não é da mesma essência. E você ouviu a voz da grande águia. E você saiu do galinheiro. E hoje você está comendo alimento fresco. A águia não se alimenta de seres mortos. Se o animal sofreu um acidente, ele estava morto, a águia não come. Como que ela sabe que sofreu um acidente? Se a carne estiver passada, ela não come. Tem que estar fresca. O maná para você tem que estar fresco. Você não pode se alimentar de comida passada. Você não pode se alimentar da comida que os pentecostais tiveram. Você não pode se alimentar de um alimento que os policistas da mensagem têm. Porque você sabe que você está agora mais chão com Deus. Deus está numa etapa diferente. E se você é parte dele, não tem como. Como que você vai andar? Gente, suponhamos que se alguém estiver usando o mesmo perfume que você sabe. Você passou um perfume aqui, você encontrou uma pessoa com o mesmo perfume, você sabe. Então, se alguém estiver pregando uma doutrina diferente, e se você estiver na doutrina correta, você sabe. Mas não é porque você é bom, porque a doutrina agora está em você. Não se preocupe com selos abertos, selos fechados, eras terminadas, as eras não terminadas ainda. Não se preocupe com isso. Quando o autor das eras, o autor dos selos, o Deus mesmo, o dono da doutrina, vir em você, tudo isso é passageiro. Você vai ver que você está vivendo uma vida da qual você não imaginava que você não imaginava que estivesse acontecendo nesse exato momento. Coisa que você esperava que fosse futura, está acontecendo agora. É aquilo que Paulo falou. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Presta bem atenção. Deus pregou nesses últimos dias. Então, às vezes, as pessoas elas estão achando que Deus vai fazer algo, mas Deus já fez. Deus não pode te salvar mais porque Ele já te salvou. Deus não pode te curar mais porque Ele já te curou. É nisso que você tem que estar crendo. Se Deus já fez tudo isso, então fique descansado. Agora só falta você ter uma mente aberta. Mas para isso, irmão, deixa Deus trabalhar. Para isso, não deixa as pessoas que têm picuinha na cabeça influenciar vocês. Ouçam apenas a voz de Deus. O Abraão pegou a mensagem ouvindo a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, vai estar você, que é um cristão, e outro que não é. Ou outro que está sentado junto com você, mas não é semente de Deus. Aí você vai estar entendendo tudo o que está sendo falado. Por quê? Porque você está ouvindo a voz de Deus. E os outros não conseguem ouvir. Deus está falando. Deus está falando, mas a semente está entendendo. A águiazinha está entendendo. Mas aquele que não é águia, ele vai dizer, está falando outro idioma. Estamos falando outro idioma mesmo, estamos falando em línguas. E esse falar em línguas, somente as águias de Deus entenderão. Amém? Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Passar por aí. Eu não sei se a irmã Flávia ia tocar.
Vai tocar? Vou passar por uma marinha e já. Que Deus nos abençoe a todos.